não resisti e li muita coisa da minha máscara, né, da ferida injustiça. Gente, eu tô maravilhada e percebi. Toda vez que eu via que eu estava colocando a minha máscara nas minhas relações, eu lembrava do livro. E assim, a nível de autoconhecimento na prática, esse livro é tudo que a gente precisa. Eu espero que vocês gostem das formas que eu escolhi gravar, das partes que eu resolvi colocar no vídeo. Não serão vídeos longos e ainda não acabou também a máscara da rejeição. Pelo que eu estou percebendo, serão 3 vídeos para cada ferida. E seguimos, que eu acabei só olhando as características mesmo da pessoa que tem a ferida da injustiça, né, com a máscara da rigidez. E aí não sei de muita coisa, além das partes dos capítulos das feridas. Tem alguns links aqui embaixo, tá, de coisas que contribuíram para a pessoa que eu me tornei. E eu tenho certeza que vai ser de grande valia na sua vida também, tá? Então clique em todos os links, conheçam aí as coisas que eu me interesso, as coisas que eu vivo, as coisas que impactam profundamente o meu dia a dia, quem eu sou e as minhas escolhas. Vamos pro vídeo! Sendo geralmente uma criança franzina, ela lembra muitas vezes uma boneca, alguém frágil. Eis porque a mãe costuma super protegê-la, dizendo que ela é muito pequena para isso, muito pequena para aquilo. A criança acredita nisso de tal forma que desenvolve problemas de crescimento. Para ela, ser amada torna-se então ser sufocada. Mais tarde, sua reação será rejeitar ou fugir quando alguém a amar, pois terá medo dessa sufocação. Uma criança superprotegida se sente rejeitada porque crê que não é aceita pelo que é. Para tentar compensar sua compleição franzina, os outros procuram fazer e pensar tudo por ela. E em vez de se sentir amada nessas circunstâncias, a criança se sente rejeitada em suas capacidades. Seu desprendimento com relação às coisas materiais lhe cria dificuldades na vida sexual. Ela pode acabar acreditando que a sexualidade interfere na espiritualidade. Várias mulheres escapistas já me disseram que julgavam que o sexo não era espiritual, sobretudo depois que se tornaram mães. Quando ficam grávidas, é comum os maridos se recusarem inclusive a fazer amor com elas. As pessoas escapistas têm dificuldade em conceber sua necessidade de sexualidade como um ser normal, ou atraem situações em que são rejeitadas no plano sexual pelo parceiro ou se distanciam completamente da própria sexualidade. A ferida da rejeição é vivida com o genitor do mesmo sexo. Se você se reconhece na descrição de uma pessoa que se sente rejeitada, isso quer dizer que você viveu essa rejeição com seu pai, se você for homem, ou com sua mãe, se for mulher. Esse pai ou essa mãe, portanto, foi o primeiro a contribuir para despertar sua ferida já existente. Então é normal não aceitá-lo e censurá-lo a ponto de odiá-lo. O genitor do mesmo sexo tem como função nos ensinar a amar, a nos amar e a dar amor. O genitor do sexo oposto nos ensina a receber amor. Ao não aceitar aquele, de seus pais, que tem o mesmo sexo que o seu, também é normal decidir não elegê-lo como modelo. Se você se julga com essa ferida, essa não aceitação explica suas dificuldades em se aceitar e se amar. O escapista se julga sem valor, uma nulidade, um inútil. É por essa razão que ele vai tentar, por todos os meios, ser perfeito, para se valorizar a seus olhos e aos dos outros. A palavra nulidade e suas variantes estão bastante presentes em seu vocabulário quando ele fala de si ou dos outros. Ele é capaz de dizer coisas como: meu chefe me dizia que eu era insignificante, então fui embora. Minha mãe é inútil em tudo que se refere a tarefas domésticas. Meu pai sempre foi um zero à esquerda para minha mãe, assim como meu marido é comigo. Não a censuro por ter ido embora. Também utilizamos a palavra nada no mesmo sentido de nulidade. Por exemplo, sei que não valho nada, que os outros são mais interessantes do que eu. Pouco importa o que eu faça, nunca dá em nada, tenho sempre que recomeçar. Faça o que quiser, isso não me afeta em nada. Certa vez um homem escapista contou, durante um workshop, que se sentia inútil e imprestável diante do pai.
Ele disse: "Quando ele fala comigo, me sinto derrotado. Sinto falta de ar e só penso em escapar. Sua presença é o suficiente para me oprimir." E uma senhora escapista me contou que aos 16 anos de idade, decidiu que sua mãe não significava mais nada para ela, quando esta lhe disse que ela podia desaparecer ou morrer, pois isso seria muito oportuno. Para escapar, desligou-se por completo da mãe. É interessante observar que é principalmente o genitor do mesmo sexo que incentiva a fuga da criança que se sente rejeitada. Uma situação muito comum de acontecer é a criança que diz que quer sair de casa e a quem um dos pais diz: "Boa ideia, pode ir, assim ficaremos livres de você." A criança se sente então ainda mais rejeitada e odeia ainda mais aquele que lhe disse isso. Esse tipo de situação acontece com um genitor que também tem a ferida da rejeição. Ele estimula a fuga porque, mesmo não tendo consciência disso, o recurso lhe é familiar. A palavra inexistente também faz parte do vocabulário do escapista. Por exemplo, as perguntas: "Como vai sua vida sexual?" e "Como são suas relações com fulano?" Um escapista responderá inexistente, quando a maioria das pessoas diria simplesmente que não vai bem. Ele utiliza também a palavra sumir. Dirá, por exemplo: "Meu pai chamava minha mãe de vagabunda e eu queria sumir." Ou "Eu queria que meus pais sumissem." O escapista procura a solidão, pois se recebesse muita atenção, teria medo de não saber como agir. É como se sua existência fosse um excedente. Em família e em qualquer grupo, ele se apaga. Acredita que merece passar por situações desagradáveis, como se não tivesse o direito de reagir. De qualquer forma, não vê o que poderia fazer de diferente. Tomemos o exemplo de uma garotinha que pede à mãe que a ajude com seus deveres escolares e ouve como resposta: "Peça a seu pai." Não vê que estou ocupada demais e que ele não está fazendo nada? Sentindo-se rejeitada, sua primeira reação é pensar: "Sou uma pessoa desinteressante. É por isso que minha mãe não quer me ajudar." Em seguida, ela irá procurar um lugar para ficar sozinha. O escapista costuma ter poucos amigos na escola e mais tarde no trabalho. É considerado um solitário que precisa ser deixado em paz. Quanto mais se isola, mais invisível parece tornar-se. Entra num círculo vicioso. Quando se sente rejeitado, veste a máscara do escapista para não sofrer. Então torna-se tão apagado que os outros não o enxergam mais. Vê-se cada vez mais sozinho e acha aceitável sentir-se rejeitado. Certa vez, ao encerrar um workshop, no momento em que todos estavam compartilhando suas vivências, fiquei surpresa ao constatar a presença de uma pessoa que eu não havia notado durante os 2 dias de curso que eu ministrara. Mas onde ela estava esse tempo todo? Pensei. Pouco depois, me dei conta de que ela tinha um corpo de escapista e que deu um jeito de não falar e não fazer perguntas durante o evento, sentando-se atrás de todo mundo de maneira a não ser vista. Quando aponto para essas pessoas que se retraem muito, elas respondem quase sempre: "Eu não tinha algo interessante para dizer, por isso não falei nada." De fato, o escapista em geral fala pouco. Quando começa a se manifestar em demasia, é para tentar se valorizar, e suas palavras parecem arrogantes aos olhos dos outros. O escapista costuma desenvolver problemas de pele para não ser tocado. Sendo a pele um órgão de contato, seu aspecto pode atrair ou rechaçar outra pessoa. Ouvi diversas vezes indivíduos escapistas dizerem: "Tenho a impressão de que, quando me tocam, me tiram do meu casulo." Essa ferida induz a pessoa a crer que, se ela viver no seu mundinho, deixará de sofrer, pois não rejeitará nem será rejeitada por ninguém. Eis porque, num grupo, prefere muitas vezes não participar e se retrair. Ela se retira para o seu casulo. É por isso também que o escapista devaneia com facilidade, embora, em geral, seja de modo inconsciente. Tanto que ele pode inclusive pensar que esse comportamento é normal e que os outros estão frequentemente no mundo da lua como ele. Disperso em suas ideias, podemos ouvi-lo dizer às vezes: "Preciso juntar os meus cacos." Ele tem a impressão de estar em pedaços. Essa sensação está especialmente presente naquele cujo corpo parece desarmônico.
Já ouvi relatos de pessoas que disseram ter a nítida impressão de haver uma separação entre a parte superior e a inferior de seu corpo, como se uma linha se apertasse na altura da cintura. Conheci uma senhora que sentia essa linha logo abaixo dos seios. Após aplicar a técnica do abandono que ensino numa de minhas oficinas, ela sentiu as partes superior e inferior de seu corpo se juntarem e ficou pasma com essa nova sensação. Isso lhe permitiu compreender que desde a infância ela não sabia o que era estar verdadeiramente em seu corpo. Não sabia o que significava estar conectada com a terra. Observei em minhas oficinas, sobretudo nas mulheres escapistas, que elas tendem a sentar numa cadeira com as pernas cruzadas sobre as coxas. Não tendo os pés bem conectados ao solo, elas podem evadir-se mais facilmente. O fato de terem pagado o curso indica que, embora sintam dificuldade para se integrar, uma parte delas quer estar ali. Digo-lhes então que elas têm a opção de devanear e perder os acontecimentos, ou ficar conectadas e participar dos fatos. Como eu disse antes, o escapista não se sentiu aceito nem acolhido pelo genitor do mesmo sexo. Isso não quer dizer que este necessariamente o rejeitou. Na verdade, foi ele quem se sentiu assim. Essa mesma alma teria retornado com uma ferida de humilhação a ser curada e se sentido humilhada com os mesmos pais, tendo a mesma atitude. Em contrapartida, é evidente que o escapista atrai para si mais experiências de verdadeira rejeição do que outra pessoa, como um irmão ou uma irmã, que não tenha essa ferida. A pessoa que sofre de rejeição procura incessantemente o amor do genitor do mesmo sexo que ela, seja buscando esse pai ou mãe, seja transferindo sua busca para outras pessoas do mesmo sexo. Julga não ser um indivíduo completo enquanto não houver conquistado esse amor que tanto procura. Ela é muito sensível a qualquer observação procedente desse genitor e se sente rejeitada com facilidade. O sofrimento é tão intenso que, para lidar com ele, ela cultiva o rancor ou até o ódio. Lembre-se de que odiar exige muito amor. É um grande amor decepcionado que se transforma em ódio. A ferida da rejeição é tão profunda que o escapista é, entre os 5 caracteres, o mais inclinado ao ódio. Ele pode facilmente passar de uma fase de grande amor a outra de grande ódio. Isso indica seu intenso sofrimento interior. O escapista tem medo de rejeitar o genitor do sexo oposto. Modera então suas ações ou palavras diante dele. Não é ele mesmo por causa de sua ferida. Esquiva-se para não rejeitá-lo porque não quer ser acusado de rejeitar alguém. No entanto, com o genitor do mesmo sexo, ele quer que seja este a se esquivar para evitar a rejeição. Recusa-se a ver mais uma vez que é sua ferida não curada que ele causa esse sentimento que não tem nada a ver com seu pai ou sua mãe. O escapista vive uma experiência de rejeição com o genitor ou com outra pessoa do sexo oposto ao seu. Ele acusa a si mesmo por essa situação e se rejeita dizendo que é culpa sua se o outro o rejeitou. Se você se vê com a ferida da rejeição, é muito importante aceitar que mesmo que seu pai ou sua mãe o rejeite efetivamente, você atrai para si esse tipo de genitor e situação porque sua ferida não está curada. Se continuar a acreditar que tudo o que lhe acontece é culpa dos outros, sua ferida não irá sarar. Em consequência de sua reação a seus pais, você se sente mais facilmente rejeitado pelas pessoas do mesmo sexo que você e tem medo de rejeitar as pessoas do sexo oposto. De tanto temer rejeitá-las, não fique surpreso se terminar fazendo exatamente isso. Chamo sua atenção para o fato de que quanto mais alimentamos o medo, mais depressa ele se concretiza. Quanto mais grave é a ferida da rejeição numa pessoa, mais ela atrai para si circunstâncias para ser rejeitada ou rejeitar alguém.
gostaria de saber o que mais vocês acham legal do meu dia a dia, das coisas que eu falo, do meu trabalho, da minha relação com meu filho, de coisas que eu realmente não deixei mais de ser, fazer e ter, né? Para que a minha influência na sua vida seja cada dia maior, cada dia mais positiva e contribuinte, tá? Meu objetivo é exatamente esse: crescer e contribuir. Então não esquece de se inscrever, não esquece de compartilhar esse vídeo para as pessoas que você ama, para as pessoas que você sabe que precisam desse conhecimento. Já se inscreveu? Se não, se inscreve, curte o vídeo, porque é disso que a gente vive aqui no YouTube, né, gente? Por favor. Beijo no seu coração.